Então, oficialmente, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos para participarmos hoje deste evento intitulado A História do Nordestino em São José do Rio Preto, evento organizado pela nossa 22ª subseção, juntos com a Comissão de Direitos Humanos. Hoje teremos aqui a grata satisfação de ouvir um dos nordestinos que constrói história aqui, o Antônio Cícero Ferreira de Araújo, e o historiador Lelé Arantes. Eu quero acolher a todos os advogados, na pessoa do presidente Marcelo Henrique, saúdo a todos. Eu, se não estou errado, vi que o presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto Gomes, adentrou na nossa reunião. Em nome do vereador Pedro Roberto, eu quero acolher a todo o Legislativo presente. E em nome da minha esposa, que está participando aqui, Anália Miranda, eu quero acolher todas as mulheres que estão participando aqui conosco. Como já dito pelo nosso presidente, fará parte da primeira palavra da exposição o Antônio Cícero Ferreira de Araújo, e eu queria ler um pouquinho do histórico dele, que eu acho que é importante, porque esse nordestino que aqui chegou, luta até hoje, como todos nós, eu me colocando como nordestino que sou, lá do sertão da Paraíba, região de Catolé do Rocha e Brejo dos Santos, né? Fico feliz por isso. Então, eu queria ler um pouco do currículo do Cícero, que ele atualmente é docente no SENAC de São José do Rio Preto, cursa Direito, pós-graduado em Sistema de Telecomunicações, bacharel em Ciência da Computação, técnico em Processamento de Dados, Agropecuária, fundador do Centro de Tradições Nordestina, que está como presidente até hoje, ex-presidente do Conselho de Saúde de São José do Rio Preto. Disse ele que gosta de literatura de cordel e que faz versos, né? Escreveu alguns cordéis, como As Maravilhas de São José do Rio Preto e O Político que Não Existe, dentre outros. Cícero Ferreira de Araújo, você está com a palavra e o tempo será coordenado pelo nosso presidente, doutor Marcelo Henrique. Boa noite a todos. Doutor Francisco Eldes, me concede a palavra? Pois não, presidente. Quero pedir licença ao Antônio Cícero, mas para poder dizer e desejar que nós tenhamos um ótimo evento, mas que todos aqui presentes sejam bem-vindos à nossa 22ª subseção. E aí, doutor Francisco Eldes Alves, eu quero lhe parabenizar pelo trabalho à frente da Comissão de Direitos Humanos da nossa subseção e dividir com os amigos aqui presentes, amigos e amigas, que eu estou aqui como presidente, mas ladeado dos demais diretores, outros diretores da nossa subseção, meu amigo doutor Henri Atic, nosso vice-presidente, estou vendo também o doutor André de Jorge, nosso diretor tesoureiro, com quem eu quero dividir a honra de estar aqui com os colegas. Quero cumprimentar algumas autoridades aqui também, doutor Odinei Rogério Bianchim, nosso conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo, nosso ex-presidente, nosso professor de ordem. Portanto, seja bem-vindo, doutor Odinei, meu amigo, e obrigado por estar conosco. Quero também cumprimentar nosso presidente da Câmara de Vereadores aqui de São José do Rio Preto, vereador Pedro Roberto Gomes, obrigado pela sua presença, que prestigia todos nós aqui. Quero cumprimentar também o coronel Jean Charles, que está conosco aqui, nosso vereador, liderança política da nossa cidade e região. Quero cumprimentar o professor Tufi, nosso liderança política, formador de opinião da nossa cidade. Muito obrigado por estar conosco, obrigado mesmo, é uma honra tê-lo aqui. Quero cumprimentar outras pessoas que eu estou vendo aqui, Carlos Alexandre, empresário, político, liderança também da nossa cidade e região, se colocou à disposição do povo através do voto como candidato a vereador. E quero também agradecer por ter aceito o convite os amigos Lelé Arantes e Cícero Araújo. Obrigado por vocês terem aceito estar aqui conosco. É a vontade de que a Ordem dos Advogados do Brasil esteja aberta para a sociedade em todos os setores, para que todos nós possamos, conversando,
estabelecer metas para que nós possamos melhorar a vida de todos nós neste país, o Brasil. Então, Cícero e Lelé Arantes, muito obrigado por ter aceito o convite da OAB por estarem conosco aqui. Com a palavra, Antônio Cícero. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Então é sinal que minha voz continua linda, né? Primeiro eu quero agradecer a todos, a honra, a alegria, né, de a gente estar aqui nesse momento. Eu, que sou meio suspeito, né, já falo arrastado, não pela pressão, né, da correria, mas pela própria história de vida, né, que a gente vem aí nessa luta. E dizer da alegria de estar diante de uma plateia tão rica, né? Eu que venho da área de uma tecnologia chamada enxada, lá no sertão, né, cresço, mas acreditava que o chip de computador poderia ser a mudança, né, que poderia, através dessas tecnologias, né, mudar muito a vida de muita gente. E ainda na Federal, lá em Crato, como eu fiz agropecuária, eu estudava o chip, mas era o chip que era para ser usado, né, na questão da criação bovina, né? A ideia nossa realmente era se expandir para a região norte, né, do Brasil e trabalhar com as linhas agropecuárias. Lá naquela época, eu comecei fazendo o meu primeiro programa de computador, pensando que eu seria um grande fazendeiro, né? Mas, graças a Deus, eu tive a honra de vir para São José do Rio Preto, né, começar o meu primeiro curso ainda na área de processamento de dados, migrar, né, para essas áreas de tecnologia, achando que seria realmente o futuro, né? Mesmo carregando o concreto pesado da Lida, do Maria Lúcia e da Mão, né? Eu tive a honra, de, no primeiro momento, estar na Unirp, né? Do qual hoje eu tenho a honra de cursar Direito, né? Então, quando eu falo dessa universidade, eu falo com muito orgulho, né? Porque eu sei o que ela causou, o impacto que ela causou na minha vida e de muitos da minha família também, né? E dizer da alegria de estar com pessoas aqui, né, que são, além de conterrâneos, né, amigo pessoal como o Jean, o Eudes, aí tanta história, cumprimentar o nosso presidente da Câmara, né, o vereador Pedro Roberto, com o qual a gente tem lutas e lutas travadas nessa cidade para a melhoria do povo, né? E por não dizer uma pessoa aqui que eu tenho a honra de sempre onde ele está, falar bem do seu propósito, principalmente na saúde, que é o doutor Taufik, né, do qual a gente... O Taufik, né, o sotaque nordestino, ele pronuncia umas palavras meio fora de forma, né? Não importa a questão da academia, mas é de saber do projeto que a gente fez parte, e hoje a universidade dele aqui está no bairro Jardim Santo Antônio, servindo tão bem, uma das comunidades que mais precisam dessa região norte do Rio Preto, né? E dizer que essa ideia nasce de um propósito, né, aí de conversas com o nosso presidente da OAB hoje, do qual eu tenho muita honra de chamá-lo de amigo, né, o doutor Marcelo Henrique, mas me despertar um artigo escrito por uma pessoa que eu sempre tenho ele nas minhas primeiras linhas de escrita, quando eu vou escrever algo no Rio Preto, que é o meu amigo Lelé Arantes. E Lelé Arantes, no ano 2000, ele escreve um artigo que eu guardei até hoje, intitulado Os Homens de Recife, né? E eu comecei a estudar, através daquele artigo, a história desse povo passado que tinha vindo aqui do Nordeste e o que tinha ficado, né? O que estava sendo feito por essas pessoas, o que é o registro na história, né? Assim como bem fala aqui o coronel Jean, né? E eu nasci e cresci naquelas regiões de Irecê, pai plantando feijão, conheço muito bem a região onde ele nasceu antes de vir para cá. E aquilo foi me mexendo comigo. E a gente, com essa luta da questão da migração, da gente construir em Rio Preto um centro cultural, é uma luta nossa longa, né? De disputar com uma sociedade um espaço de afirmação desse povo, porque não é a gente só vir e fazer os alicerces das grandes mansões, a gente poder participar, pelo menos, com uma alegria. Vocês imaginam, nesse momento, hoje 17, se a gente contar daqui a 6 dias, 23, já tem a noite de São João. Nós vamos ter que comemorar através da telinha, igual nós estamos agora. Então, eu sempre falo para muitos alunos do Senac, graças a Deus, nós temos as tecnologias para tirar o impacto da pandemia nas vidas e nas sociedades econômicas que vivemos. Graças a Deus, tivemos essas alegrias e essas pessoas que estudaram e estudam, né, essas questões tecnológicas, e permite a máquina econômica não parar, né? Eu, que sou fã do Bill Gates e fanático por Steve Jobs, por saber da precisão e do que esses caras criaram no impacto de tecnologia para mudar nossas vidas. Então, a gente sai como um sertão, sem rumo, né? Ainda hoje eu guardo aqui desse espaço que eu estou no meu escritório, a mala que eu trouxe do Nordeste, que ela completa 30 anos que eu comprei lá, minha cidade querida, Santana do Cariri, quando eu migro lá para cá.
Às vezes, muita gente chega aqui reclamando da vida, eu falo, olha o que é que eu trouxe. Aí está ali a mala, o pessoal fala, mas você trouxe isso e o diploma de técnica agropecuária, lá da Federal de Crato. Mas é para dizer que nesse curso de história, a gente é resultado de muitos de vocês que estão aí na tela, que nos ajudam a perceber e enxergar que Rio Preto é uma terra de oportunidade para aqueles que querem se desenvolver, né? E que tem essa vontade de crescer. Aqui, se eu fosse enumerar aqui as palavras de afirmações positivas de tantas de vocês na minha vida, né, por esse é o resultado que a gente é hoje. E a gente poder multiplicar isso com aqueles nas periferias dessa cidade tão rica, que às vezes tão pobre, né, deixa de incluir aqueles que fazem muitos lares de conforto que a gente dorme à noite. Então, para esse povo nordestino, do qual eu sou parte, nunca abri mão, né, escrevo a literatura, e para afirmar realmente aquilo que Patativa do Assaré escrevia, e eu nasci e cresci vendo Patativa fazer verso, Gonzaga tocar sanfona, né, não poderia me curvar, não dizer assim, de defender esse patrimônio social e cultural que pertence à sociedade brasileira. Nada mais justo, né, que através da OAB, tantos juristas, e aqui do qual fazem parte, eu sou fã de todos, sem nenhuma diferença a ninguém, né? É dizer da alegria, e mais alegria ainda, da gente saber que numa cidade como São José do Rio Preto, com mais de 500 mil habitantes, a gente tem um ser, né, com o nome Leré Arantes, que faz tão bem esses registros, não deixa essa memória morrer. A gente vai, a quem conhece o Nordeste sabe, a gente chega em muitos lugares que tem muitos lelé espalhados, são realmente figuras de cidades que a gente, a hora que chega, vai lá e já a primeira coisa que a gente faz é visitá-los, para saber quais são as novidades da região. O que foi escrito há 100 anos? O que foi escrito para daqui a 100 anos Rio Preto daqui para frente? Né? O que é que nós temos que pensar essa cidade? O que é que a OAB de Rio Preto, enquanto jurista, estão pensando, talvez, parar o trânsito e colocar um metrô, como a gente tem um VLT, em torno de uma cidade dessa? Né? Quantos mais canteiros de obra vão ser abertos e quantos espaços vão ser deixados? Então, é nesse sentido de presente, passado e futuro, que eu passo a palavra para o meu mestre, Lelé Arantes, né, do qual tem muita história para contar desse povo, assim como eu, doutor Eudes, Jean Charles e tantos outros, né, que passam nessa cidade, vindo da região Nordeste, muitas vezes tangida e massacrada pela seca, mas de um povo que nasceu com a coluna que se curva e, ao mesmo tempo, fica em pé. É aquele povo que sabe do seu passado, conhece a sua história, mas querem um presente diferente para aqueles descendentes que aqui estão. E o presente que a gente quer trazer é, quem sabe, daqui a um ano, todos nós vamos estar reunidos, com a sanfona tocando, a fogueira queimando, e a gente dançando no São João e se abraçando com muita alegria. Isso é um pouco do que a gente vem trazer. Espero que cada um de vocês, já vou cobrando, quando sou bobo, né, deixe um tijolo ou 1 milhão de tijolos naquela obra que todo final de semana a gente começa a estar mexendo lá, e trabalhando, e fazendo parede, e erguendo, e é isso que Rio Preto precisa, é de gente que acredita e investe nessa cidade. E investir no nordestino, pode ter certeza, é fazer o que vocês vão fazer agora, ficar sorrindo de alegria, porque nada mais lindo que uma sanfona no São João, uma fogueira queimando, uma quentão ou uma cachaça, conforme a gente fala, né? Mas um prazer e uma honra estar aqui com todos vocês. E agradecer a todos aqueles que fazem parte desse momento, dessa alegria. E se prepare, daqui um ano, né, esteja com as canelas passado seco aí, porque o forró vai comer solto. Porque pandemia a gente não quer mais, né? Então vamos trazer alegria, esse amor, esse carinho e esse abraçar. Então é com esse abraçar que eu deixo aqui ao meu mestre Lelé Arantes. Muita honra e obrigado, obrigado, obrigado. É só que a gente pode te agradecer por você fazer essa memória viva dessa cidade, dessa região. Com você, meu amigo. Boa noite a todos. Lelé Arantes, você permitiu um instantinho, gostaria de falar para os convidados que estão participando um pouco do currículo do Lelé Arantes, aqui que ninguém não viram ainda, né? Então, Lelé Arantes é formado em História pelo Centro Universitário do Norte Paulista, o NORP. Atualmente presta serviços para a Fundação Ecológica Nacional e é editor da THS Editora, responsável pela revista Patriota,
de âmbito nacional, apresentou os programas de entrevistas Opinião Cidade e Gente Inteligente na TV Cidade, atual TV Rio Preto, presidiu o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de São José do Rio Preto e Contemplate, autor de 17 livros. Um pouco do currículo do historiador Lelê Arantes. Lelê, com a palavra. Bom, boa noite. Depois de tantos elogios aí vindos do Marcelo Henrique e do Cícero, tenho que acreditar que dá para passar alguma coisa para vocês, e é isso que eu vim fazer aqui. Quero agradecer Pedro Roberto, que está aí ouvindo a gente. E, rapaz, nós temos finalmente uma mulher no grupo, doutora Maísa, que está aí com a gente. E as mulheres precisam participar mais das coisas, fazer parte dessa história, porque sem elas a gente não caminha, e nem nasce. Pedro, obrigado pela presença do FI, meus amigos. E vou começar essa história, gente, por duas coisas. Primeiro, sobre São José do Rio Preto há 100 e poucos anos atrás. Em 1870, o Dom Pedro II mandou fazer um censo no Brasil para saber quantas pessoas existiam no país, porque não tinha censo no país. Esse foi o primeiro censo realizado em 1870, e Rio Preto participou desse censo. Nessa época, Rio Preto tinha 2.689 habitantes, no censo de 1870. Desses 2.689 habitantes, nós tínhamos 286 negros, 484 pardos e 1.919 brancos. Dessa população, 209 eram escravos. Ou quando alguém fala para vocês que não houve escravidão em Rio Preto, houve e está registrado pela história. Desses escravos, 69 eram homens negros e 71 mulheres negras. E pardos, nós pardos, Cícero, a gente era escravinho, meu amigo. Que não tinha conversa, não. Nós tínhamos 36 homens pardos escravos e 33 mulheres pardas escravas. Mas também tinha uma compensação, que nós tínhamos 146 pessoas negras livres e 415 pardos livres. Lelé, um minutinho só, William. William, abre o microfone do Lelé, fechou. Aí. Bom, esse é um panorama geral da população que Rio Preto tinha naquela época. Mas eu vou chamar agora para as nacionalidades, porque nesse censo o censeador fez questão de enumerar as pessoas que viviam na cidade. Então, nós temos aqui, entre esses 202.689 pessoas, nós tínhamos 4 do Maranhão, 10 da Paraíba e 1 de Pernambuco. Eu fico imaginando aqui o que o cara que está lá no Maranhão, em 1870, veio fazer em São José do Rio Preto, no meio do mato, longe de tudo. Nem município era isso aqui. Era um distrito, uma vila. Fazia o quê? 3 anos que o Visconde de Tuné tinha passado aqui em Rio Preto e vaticinado que Rio Preto era uma vila fadada ao desaparecimento. E nós temos aqui 15 nordestinos. 4 do Maranhão, 10 da Paraíba, 1 de Pernambuco. Mas, fique tranquilo, tinha um gaúcho também, viu, gente? E o outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é da própria OAB. A OAB
22ª subseção foi fundada no dia 24 de fevereiro de 1932, e entre os seus fundadores nós temos 4 nordestinos. 3, na verdade. Um vai ser presidente logo depois, mas não participou da fundação. Que é o Felipe de Lacerda, de Recife, nascido em Recife, o Vitor Brito Bastos, nascido em Recife, e o João Augusto de Pádua Fleury, que é baiano, de Salvador. Então, e nós vamos ter o 4º presidente da UAB de Rio Preto, é o Antônio Tavares de Almeida, né? O homem que escreveu o livro Oeste Paulista, e pai de uma grande professora universitária que escreve na Folha toda semana, que chama Maria Hermínia Tavares de Almeida, nascida aqui em São José do Rio Preto. Bom, fazendo esse preâmbulo, nós vamos começar agora o nosso trabalho. Gente, tem muito nordestino que participou da história de Rio Preto. Muitos. Mas eu coletei alguns que são pessoas que provavelmente vocês já ouviram falar, e alguns que tiveram uma grande importância no nosso município e que vocês não ouviram falar. Eu vou começar pelo Teodoro Rodrigues de Nazaré. Teodoro Rodrigues de Nazaré nasceu em 1959, na Bahia, não sei em qual cidade. E ele veio para cá e fundou em Rio Preto, né, estabeleceu em Rio Preto o primeiro hotel da cidade, chamado Hotel do Teodoro Baiano, Hotel do Oeste. Tá? Esse cara tem uma história muito legal. Mas antes eu quero abrir um parênteses para vocês, porque nós estamos falando de nordestino, o Cícero falou da linhagem dele, eu preciso falar da minha linhagem. Tá? O meu avô materno nasceu em Caetité, na Bahia. Meu bisavô, o pai dele, saiu de Caetité e veio para essa região a pé. E quando ele saiu de Caetité, minha bisavó estava grávida do meu avô. Quando o meu bisavô voltou para buscar a família, o meu avô tinha 10 anos de idade. Né? Então, eu tenho 25% lá de baiano no meu sangue. Mas eu também tenho mais 25% do lado da minha avó materna. Minha avó materna também é da Bahia, que casou com o baiano Altino. Ela é filha de um português com uma índia. E incrível, esse português recebeu o nome de Manezinho Baiano. Ele nunca foi Manezinho português. Manezinho Baiano, um dos fundadores da vila do Procel, em Palestina, e também fundador de Urânia. E lá em Urânia tem um córrego que chama Córrego do Manezinho Baiano, que é meu bisavô e que era português. O Brasil é fantástico, né, gente? O Brasil é uma coisa maravilhosa. Bom, e estamos aqui. Minha mãe é filha de baianos, meu pai é uma mistura de mineiro com paulista. Estamos aqui, como diria o Dinei, brasileiro dos 4 costados, tá certo? Mas com a predominância do sangue baiano. E como dizia meu grande amigo Jorge Aleluia, de Salvador, se você está triste, venha para a Bahia. Você está na Bahia, sorria, porque aqui não tem tristeza. Eu vou voltar para o Teodoro, que eu já fiz a minha apresentação de baiano, né, de nordestino, então vou agora voltar para a Bahia. Teodoro Rodrigues Nazaré, um comerciante, que tinha o hotel, nasceu em 1859, desculpa, e morreu no dia 21 de dezembro de 1901. Gente, como é difícil a gente voltar, né? Está sempre com 2000 aí. O Teodoro, ele era membro da loja maçônica Cosmos. Não foi um dos fundadores, ele foi um dos primeiros a serem iniciados na maçonaria, em 1899.
E logo em seguida ele ficou doente, ele adoeceu. E ele tinha dinheiro, era um proprietário de terra, mas Rio Preto, em 1901, não tinha médico, não tinha hospital, não tinha recurso. O recurso mais próximo estava em Araraquara e Jaboticabal. Mas havia um problema, também não tinha estrada. Era difícil fazer um percurso, ainda mais com uma pessoa doente. E ele, no leito moribundo, chamou seus irmãos de maçonaria e disse o seguinte: olha, eu vou deixar um terreno para vocês, uma data de terra ali onde hoje é a Boa Vista, naquela época a Boa Vista não existia ainda, para vocês montarem um hospital, porque Rio Preto precisa de um hospital. Eu acredito que o Teodoro sabia que se existisse um médico na cidade, ele não iria morrer. Ele morreu por falta de recurso médico, acredito. Ele morreu em 1901 e o inventário, vocês entendem disso muito melhor do que eu, demorou para burro para sair. Primeiro que em 1901, Rio Preto não tinha comarca ainda. A comarca só chegou aqui em 1905, 1904, né? Que chegou a comarca. E começou, então, o trabalho do inventário, que só ficou pronto em 1908. Então, um minutinho só, deixa eu fechar essa porta aqui, que está me atrapalhando. Em 1909, no dia 1º de janeiro de 1909, o venerável da loja maçônica Cosmo, Adolfo Guimarães Correia, coronel Adolfo, que também, por coincidência, era o prefeito da cidade, né? Reuniu o pessoal, fez uma reunião que foi presidida pelo juiz de direito da época, que era o doutor Rodrigues, e fundou a Casa de Caridade, o Hospital Casa de Caridade São José do Rio Preto, que vai dar origem à Santa Casa de São José do Rio Preto. Então, só para registrar, o Teodoro Rodrigues de Nazaré é o fundador, o mentor dessa instituição maravilhosa que nós temos em Rio Preto, que é a Santa Casa de Rio Preto, o hospital mais antigo da cidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês. Eu não sei se tem relação de parentesco, mas provavelmente tem, eu não sei, eu nunca fui atrás, eu preciso ir atrás disso, entre o Teodoro Rodrigues de Nazaré e o Selman e o Aniloel Nazaré, que são 2 médicos baianos que vieram para Rio Preto 20 anos depois, por volta de 1920, e se estabeleceram em Rio Preto, né? São 2 médicos muito famosos na história de Rio Preto, o Selman e o Aniloel, que são irmãos, e que também vão dar, dentro da árvore genealógica deles, o Rui Nazaré, o nosso 2º ou 3º deputado federal eleito por São José do Rio Preto, né? Advogado, formado na São Francisco, e o primeiro rio-pretense a presidir o Centro 11 de Agosto, Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é o Rui Nazaré. Uma figura espetacular, a história dele é uma história... É um vencedor, né? É um vencedor. E também o Kleber Duque Nazaré, que também é advogado, que vocês conhecem, que é da família Nazaré. Então, essa família é baiana e tem uma história muito interessante em Rio Preto. O Selman, por exemplo, era getulista, e foi na casa do Selman Nazaré que o Getúlio Vargas, em 1938, fez um discurso para milhares de pessoas que estavam na frente que estavam na praça para ouvi-lo, né? E foi também o Rui Nazaré que vai salvar vários riopretenses, inclusive alguns advogados, da perseguição dos mineiros durante a Revolução de 32. Porque o Selman era partidário de Getúlio, portanto, ele era antirrevolucionário.
E quando os mineiros invadiram São José do Rio Preto, para onde eles podiam correr? Correram para a casa do Selman. E o Selman tirou de Rio Preto várias autoridades, inclusive uma vestida de padre e outra vestida de mulher, para poder fugir da sanha dos getulistas que queriam a cabeça dessas pessoas. E incrível, né? Porque isso aconteceu em 32 e 6 anos depois, milhares de pessoas foram receber o Getúlio, né? Então, a gente fica se perguntando, como historiador, se essa revolução foi uma revolução do povo de Rio Preto ou de uma elite, né? Eu acredito que seja uma revolução da elite, e é por isso que vocês nunca vão me ver lá no dia 9 de julho fazendo apologia a uma derrota, né? A derrota dos paulistas. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Agora vamos ter um outro cara muito interessante, chamado Cândido Spínola Castro. Esse homem é baiano, veio para Rio Preto com a comarca, ele assumiu o cartório, né, o primeiro cartório da comarca, e hoje é nome de uma das principais ruas de São José do Rio Preto, e a família dele é uma família enorme, todo mundo conhece os Spínola Castro em Rio Preto, né? Sempre ligados ao movimento cartorário, né? O Spínola Castro, esse homem, ele foi muito rico, né? Em São José do Rio Preto. Vocês conhecem o bispado, a sede, o Palácio do Bispo, ali na Avenida Constituição? Aquela quadra inteira foi doada pelo Cândido ao Dom Lafayette Libânio para construir o Palácio do Bispo. Com uma condição. O bicho era esperto, conhecia da vida. O bispo é obrigado a residir aqui. Se o bispo não residir, todo aquele quarteirão, inclusive o palácio, volta para a família. Portanto, o bispo sempre vai morar lá, né? Isso teve um outro cidadão importante, mas que não era nordestino, o Fritz Jacob, um alemão que foi o segundo médico a residir em Rio Preto. Ele também doou para a Santa Casa esse terreno onde o Odinei tem o escritório. Não, Odinei, você tinha o escritório no Fritz Jacob, né, Odinei? Você teve. Agora você está lá do outro lado. Aquele terreno do Fritz Jacob e da Sociedade de Medicina, onde está a COPFAC, foi doado pelo Fritz Jacob para a Santa Casa e para a Sociedade de Medicina. E, em 1970, a Sociedade de Medicina resolveu vender o terreno da sociedade para construir lá, né, para ajudar na construção. Chegaram a fechar negócio. Aí foi passar escritura, estava lá. Inalienável. Não pode vender. Se for vender, tem que passar por entidade congênere. Essa cidade passou gente muito inteligente. Conhecia bem o espírito brasileiro. Mas vou para outra pessoa agora, está aproveitando ainda 1932, outro cidadão importantíssimo na história da cidade, chamado Luiz Américo de Freitas. Tem uma rua ali na Ercília, Rua Américo de Freitas, é ele. Ele é fundador de Planalto, a nova Planalto da cidade. Ele foi um grande fazendeiro aqui da região. Tem uma história, ele tem histórias boas e tem histórias ruins também. Ele, em 1932, foi eleito presidente do IBC, Instituto Brasileiro do Café, e foi um dos grandes incentivadores da Revolução de 32. Chegou a doar, na época, 40 contos de réis, que era dinheiro que não acabava mais, para comprar armas nos Estados Unidos para os paulistas. Ele achou que ia demorar muito a Revolução. Mas a Revolução acabou e o cara que pegou o dinheiro dele para comprar armas desapareceu, nunca mais voltou no Brasil. Sumiu. Mas o Luiz Américo de Freitas, um advogado importantíssimo aqui na região, da área de terras, né? Direito agrário, essa coisa toda.
E quando acabou a Revolução, ele foi um dos 90 que o Getúlio exilou. Ele foi para Portugal com as filhas e depois voltou para São José do Rio Preto. E em 1938, quando o Getúlio veio a Rio Preto e foi almoçar no Terminus Hotel com as autoridades, eles deram a palavra para ele fazer o discurso. A hora que ele começou o discurso, ele falou 3 palavras, o Getúlio virou para o Senobelino e perguntou quem é. O Senobelino falou assim, é o Luiz Américo de Freitas. Quem é Luiz Américo de Freitas? É fulano assim, assim. Então tá bom, meu almoço acabou, levantou e foi embora. Deixou o Luiz Américo de Freitas falando sozinho. Acabou o almoço, né? Esse é um baiano que morreu também, morreu em São Paulo, mas trabalhou a vida inteira aqui em São José do Rio Preto. Agora nós temos o José Amâncio Faria Mota, que também é baiano de Salvador, foi prefeito de Rio Preto em 1931, é um dos fundadores aqui da UAB. Ele chamava Coronel Azul, né? Cara famoso na época. E quero chegar atualmente, né? E lembrar do Renato Silva, doutor Renato, médico, nosso transplantista de fígado, que é de Feira de Santana, é uma pessoa que eu admiro muito, tanto ele como a Rita, a mulher dele, né? E acho que os baianos estão muito bem representados na figura do Renato, né? E claro que não poderia deixar de falar do Jean Charles e do Nelson Carneiro. Nelson Carneiro é militar, né? Policial militar, uma pessoa fantástica, lá de... Eu acho que o Nelson é de Barreiras mesmo, né, Jean? Você está aí ainda, Jean? Barreiras. Barreiras, né? E você é de Angical. Sim. Ele é seu tio. Seu tio e seu pai ao mesmo tempo. Isso. Conta aí rapidinho para a gente. Não, Fala apenas, dele, fala de você. Eu tive 2 pais e 2 mães, né? Penou a minha esposa, que tinham 2 sogras, né? Mas fazer o quê, né? Mas é porque eu fui criado pelos tios, né? Minhas mães eram irmãs e eu tinha um problema físico nas pernas e minha tia, já morando aqui em Bragança Paulista, foi lá em Angical, viu aquela situação e me trouxe para fazer tratamento. Aí eu não... A história é muito bonita, mas é longa. Mas, enfim, aí eu não voltei mais para casa, a verdade é essa. E eu chamava de paizinho e mãezinho. Hoje eu tenho apenas a minha mãe de sangue viva. Mora em Goiás, Anápolis. Resumidamente, é isso. Aí, gente. Não precisei de falar do Jean, ele mesmo falou. Está ótimo. E tem também, eu quero lembrar do Euclides Silveira, que não mora mais em Rio Preto, mas que era um grande amigo, uma pessoa que eu gostava muito. Ele está em Condeúba, né? Lá onde o irmão dele foi prefeito. Ele voltou para a terra dele, que é Condeúba, e faz tempo que eu não vejo o Euclides, tenho saudade dele. Agora eu vou entrar em Pernambuco, gente. Marcelo, tem tempo? O tempo é seu, Lelé. Pernambuco nos deu 4 figuras também assim espetaculares. O primeiro é o Vitor Brito Bastos. O Vitor foi 6 vezes prefeito de Rio Preto. Vereador, cartorário, farmacêutico, advogado, uma pessoa de uma história incrível, toda redentora, ali da Independência para cima era a propriedade dele. E ele comandou a política aqui de Rio Preto também, com mão de ferro. Era uma pessoa que a cidade deve muito, tá? Mas ele também deve muito. Eu não gosto desse negócio de dever, não dever. Tudo é uma questão da gente dar e receber, né? Não dar e receber do centrão, mas o dar e receber, por exemplo. Você pega o Marcelo Henrique, por exemplo, o cidadão que chegou aqui em Rio Preto, fez a carreira dele de advogado, né? E está aqui hoje presidindo a OAB. Isso não é de graça, isso é um trabalho, né? É a dedicação dele e aquilo que a cidade devolveu para ele, né? Que é o quê? O respeito
e um cargo meritório de presidente da OAB de Rio Preto. Ele tentou ser prefeito, mas não deu, né? Prefeito é mais difícil, né, Marcelo? Aí é mais complicado. Mas o Vitor foi prefeito. E o Vitor tem uma história interessantíssima, mas muito maluca, né? Porque ele e o Coutinho Cavalcante, Joaquim Nunes Coutinho Cavalcante, são conterrâneos. Eles são de Recife. O Coutinho é um pouco mais novo. O Coutinho era médico, veio para Rio Preto em 1920 também, fundador do Hospital Santa Helena, morava em Chemite, mas clinicava aqui. Um cara de intelectualmente muito abundante, né? Um cara com grandes, como que eu diria, com grandes contatos, porque ele estudou em Minas Gerais, e depois ele foi deputado federal, ele criou um círculo muito interessante no Brasil, e ele foi, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu poderia colocar ele entre os 10 grandes homens da história de Rio Preto, ou, se abusar um pouquinho, coloco entre os 5. Tá? O Coutinho Cavalcante era um médico, um líder comunista. Esse cara apresentou, no dia 24 de abril de 1954, um projeto de lei instituindo a reforma agrária no Brasil. O projeto dele foi arquivado em 1974 e nunca foi votado. Ele apresentou em 54, em 61 ele morreu. E esse projeto ficou. Tá? Mas houve um problema. Não, houve algo interessante. O senhor Che Guevara veio ao Brasil para receber um título. E ele o Coutinho entregou para ele o projeto de reforma agrária, e ele levou para Cuba, e o Fidel Castro implementou em Cuba o projeto que era para ser implementado no Brasil. Isso tem livro, né? Inclusive tem no livro o agradecimento do ministro da Agricultura cubano, acho que, se não me engano, Vázquez Nunes, é o nome dele, para vocês terem ideia do tamanho de quem era o Coutinho Cavalcante. Mas, antes disso, em 1936, houve uma eleição no Brasil, durante o período do Getúlio Vargas, para vereador e prefeito, logo depois da Constituição. E, naquela época, o prefeito ainda era votado, foi a última eleição em que o prefeito foi votado pela Câmara. Né? Até 1930, os vereadores tinham um mandato de 3 anos, e entre os vereadores se elegia o prefeito. Em 1936, houve uma diferença. Foi permitido que se pudesse eleger o prefeito que não fosse vereador, mas era eleito pela Câmara. O Coutinho Cavalcante liderou toda a eleição e fez uma bancada de 7 vereadores. A oposição fez 6 vereadores. Só que o Coutinho Cavalcante tinha um cara na equipe dele, um vereador eleito por ele, chamado José Prudêncio, Capitão Prudêncio, que era compadre do Vitor. E começou a história na cidade. O Coutinho Cavalcante era considerado prefeito de Rio Preto. Ia ter eleição em setembro, a Câmara tomaria posse em setembro, e, dentro da posse, já elegeria o prefeito. E o Coutinho Cavalcante era considerado prefeito eleito porque ele tinha 7 vereadores. A oposição não tinha nem candidato, só tinha 6. E, de repente, começou um bochicho na cidade que o Vitor ia ser candidato e que o Vitor tinha o voto do Prudêncio. E ninguém acreditava nisso. E aí aconteceu, foram para a eleição e o Vitor foi eleito prefeito de Rio Preto, com 7 votos, com o voto do Prudêncio. Aí o Coutinho foi conversar com o Prudêncio, falou assim, eu não te procurei, porque eu não acreditava que o senhor, um homem né, íntegro, um homem... Aí ele falou assim, mas o Vitor é meu compadre, ele pediu meu voto. E o Vitor virou prefeito,
foi a última vez que ele foi prefeito, 3 anos, e o Coutinho Cavalcanti perdeu a eleição, e depois, quando veio a redemocratização, ele foi eleito deputado federal por São José do Rio Preto. Foi 2 vezes deputado federal. Então, a história de 2 recifenses, 2 pernambucanos, dentro de São José do Rio Preto, sim, como que eu diria? Está na proa da história da cidade. Precisaria descrever mais sobre isso. Bom, aí nós vamos ter 2 outras pessoas. Um vai ser vereador, o Felipe Lacerda, e um vereador junto com o Alberto Andaló, com o Badi Bacites, esse pessoal todo já na década de 50, um cara super combativo, e que foi candidato a vice-prefeito do Andaló e perdeu a eleição. Naquela época, na década de 50, as candidaturas de prefeito e de vice-prefeito eram separadas, recebiam votação à parte. Foi o que aconteceu com o Jânio e o Jango, por exemplo. O Jânio foi eleito presidente numa chapa e o Jango vice-presidente em outra chapa. E era assim também para o prefeito. O Felipe Lacerda acabou perdendo a vice-prefeitura para o Valdomiro, pai. Valdomiro Lopes da Silva, pai. Né? Mas o Felipe Lacerda tem boas passagens. Né? Por exemplo, ele foi o único vereador a ser contra a construção do Palácio das Águas, onde ele está construído, porque ele dizia que lá, como a cidade ia crescer, e a cidade ia ficar impermeável, lá iria sofrer enchentes e complicar a vida da cidade. Agora não mais, mas antigamente nós tivemos enchentes muito grandes lá, que deixou a cidade até 3, 4 dias sem água. E temos o Tavares de Almeida, que é aquele que eu falei lá no começo, pai da Maria Hermínia, que foi comunista, foi presidente do Rio Preto Automóvel Clube, assim como o Cavalcanti também foi presidente. Eles eram comunistas e gostavam de tomar um whisky e tal, bater papo, dançar. E era comissário de polícia, delegado de polícia, escreveu o Oeste Paulista, que é um livro, até hoje, na área de sociologia, icônico para a região. O Edinho Araújo, recentemente, reeditou esse livro, né, pela prefeitura, tal. Fez um H aí, trouxe a Maria Hermínia em Rio Preto. Né? Mas o Tavares de Almeida é uma pessoa que tem uma presença muito forte na nossa região, e em Monte Aprazível também, onde ele foi até prefeito lá por um ano, foi vereador. Agora eu quero ir para Alagoas. Alagoas, nós temos 2 pessoas importantes lá, que vieram para cá, que é o Alípio de Castilho, um pastor da Igreja Presbiteriana, não a IPI, a primeira igreja presbiteriana, e que foi vereador em São José do Rio Preto. Ele era capitão do Exército Brasileiro e morou bastante tempo em São José do Rio Preto, um cara muito respeitado. Ele tem um nome grandão, é Alípio Benedito de Cerqueira Castilho, imponente, né? E tem o Fernando Oiticica da Rocha Lins. Esse cara aqui é uma pessoa à parte. O Fernando Oiticica, que ele gostava de assinar Oiticica Lins, escreveu o 2º resumo da história de São José do Rio Preto, em 1918. Ele faz parte do álbum de Rio Preto, de 1918, e advogado formado na São Francisco, veio para cá em 1912, e se enfronhou, né, fez um trabalho bacana aqui, e ele logo foi eleito vereador em 1918. 18, 19, aliás, em 1919. 18 para 19. E ajudou a escrever esse livro. E eu procurando, não achava nada sobre esse cara. Falei, mas quem é esse cara? Porque esse cara sumiu. Né? Depois de 1920, não tem mais nada dele em lugar nenhum, nada. Falei, mas como? Esse cara escreveu uma história de Rio Preto. Como que esse cara sumiu? Como que ele desapareceu? E aí, gente, com a história do tal do Facebook, eu estava reclamando para a minha secretária na época, que era jornalista, falei, Flávia, não consigo achar nada desse cara. Ela falou, deixa que eu vou pesquisar. E achou o neto desse cara.
em Angra dos Reis. E aí a história é fantástica. O Fernando Oiticica Lins veio para Rio Preto, virou vereador, tinha um escritório bem concorrido, um cara jovem, né? E descobri que ele nasceu em Alagoas. Até então a gente não sabia nada sobre ele. Aí esse rapaz, o neto dele já era um senhor, virou e falou assim: olha, Lelé, não, já que você entrou em contato comigo, você escreveu um livro da história de Rio Preto e conheceu meu avô, eu falei, nossa, conheci o avô dele, né? Conheceu meu avô, porque as coisas acontecem assim. Eu tenho duas coisas para mandar para você. Primeiro, o livro original, o álbum original do meu avô, e o texto que ele usou para escrever esse livro. Cara, eu não acreditei. Ele mandou por Sedex para mim. Aí nós reeditamos esse livro com apoio da prefeitura, fizemos um facsímile dele, que é o primeiro livro da história de Rio Preto, e o primeiro livro publicado em Rio Preto, 1918. Né? E o texto que ele mandou, escrito à mão, da Câmara de Rio Preto, de 1898. Isso está tudo lá no Instituto Histórico. Eu fui presidente e deixei lá. E descobri que o Fernando Oiticica Lins, casado, morando em São José do Rio Preto, a mulher grávida, e ele resolveu levar a mulher em Alagoas para que ela conhecesse a família dele conhecesse ele. Né? E foi os dois. Fechou aqui, foram pegar o Santos pegaram o vapor, foram para Alagoas, e na volta a mulher dele passou mal e ele teve que parar no Rio de Janeiro. E ele chegou no Rio de Janeiro, ele enlouqueceu com o Rio de Janeiro, ele ficou enlouquecido com a cidade, virou para a mulher dele e falou assim: fica aqui na casa da minha tia que eu vou para Rio Preto resolver a nossa vida. Veio aqui, vendeu tudo, renunciou ao mandato de vereador, foi embora e nunca mais apareceu. Olha, se não fosse o Facebook, eu não posso falar mal das redes sociais, não, porque eu jamais teria descoberto ele. Uma coisa fantástica. Ele virou sócio do Vital Brasil e depois ele foi o primeiro advogado do Instituto do Açúcar e do Álcool. Passou no concurso nacional em primeiro lugar. O cara tinha problemas de inteligência. E agora nós vamos para Maranhão. Maranhão, nós temos uma pessoa importante aqui, que foi um médico chamado Raul Jansen Ferreira. Foi prefeito de Rio Preto durante 26 dias. Isso foi durante a Revolução de 1932. A elite rio-pretense da época, principalmente os médicos, não gostaram de que ele foi nomeado prefeito e fizeram um movimento para tirá-lo da prefeitura. Mas não é por isso que eu estou colocando ele aqui. Quem conhece São Luís do Maranhão sabe que lá em São Luís tem uma lagoa chamada Lagoa da Ana Jansen, que dentro dessa lagoa tem uma cobra que está lá crescendo há centenas de anos. E o dia que essa cobra mordeu o rabo dela mesma, a ilha vai explodir e São Luís do Maranhão vai desaparecer. A Ana Jansen é a avó do Raul Jansen Ferreira. Uma pessoa da história de São Luís, que ele nasceu em São Luís do Maranhão, que morou em São José do Rio Preto e deixou a marcazinha dele aqui com a gente. Agora nós vamos para Sergipe. Sergipe nos deu duas pessoas. Porque foi meu amigo, conheci ele muito, que é o Olegário Dantas, foi secretário do Mané. Tive altas conversas com ele, aprendi muito com ele, né, principalmente na área política. Esse eu só estou lembrando, mas eu quero ficar com o Pedro Doria Sobrinho. O Pedro Doria Sobrinho chegou em Rio Preto no início dos anos de 1900. E farmacêutico.
ele não vai ter grande... Ele mesmo não participou de praticamente nada da história de Rio Preto. Mas os filhos dele e os netos dele, e agora os bisnetos dele, têm uma trajetória muito bacana na cidade. O Pedro Doria é pai do Oscar de Barros Serra Doria e pai do Tássio de Barros Serra Doria, 2 médicos. O Tássio foi sócio na construção da maternidade... Esqueci agora. Dinei, maternidade, me dá o nome. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças e depois Nossa Senhora da Paz. E o Oscar de Barros Serra Doria é considerado aí um dos nossos maiores cirurgiões e o homem que fundou, de certa forma, o Hospital de Base. Porque ele, em fevereiro de 1953, ele reuniu um grupo de pessoas para fundar em Rio Preto o Hospital de Clínicas de Rio Preto, Hospital das Clínicas. Cada um cotizou, ele foi uma das pessoas que mais entrou com dinheiro, ele e o Custódio Pac, começaram a obra do HB, do Hospital das Clínicas, mas em 1957, 58, fez água, acabou o dinheiro, e esse hospital foi vendido entre aspas, vendido para o Estado, e o Estado entregou para a Santa Casa entregar para a Fresa, que é a Funfarm hoje, que é a mantenedora do Hospital de Base e do HB, da FAMER. Então, essa é a história do Pedro Doria Sobrinho, né, que é avô também do Oscar Ricardo, do Oscar Marcelo. Todo mundo é Oscar na família do Oscar, né? Esse pessoal veio de Sergipe. Tem outros sergipanos aí também. E do Ceará, nós temos 2 caras emblemáticos, 2 pessoas importantes, principalmente para vocês, doutores advogados. O senhor Antônio Olímpio Vieira, de Barbalha, do Ceará, é um advogado de Barretos, que foi deputado estadual e que trouxe a comarca para São José do Rio Preto. Ele e o Plínio de Godoy, mas o trabalho foi dele. Então, o Antônio Olímpio era um homem que vinha muito de Barretos para Rio Preto, e era uma viagem penosa, né, de cavalo, de charrete. Então, eles tinham uma propriedade no meio do caminho, onde ele descansava quando vinha e descansava quando ia. E, nessa propriedade, ele fundou uma cidadezinha chamada Olímpia. Esse é o Antônio Olímpio, cearense, de Barbalha. E o outro é o Raimundo Barbosa Lima, um médico, que, em 1924, era o presidente do tiro de guerra de Rio Preto. E, quando explodiu a Revolução contra o Arthur Bernardes, ele tentou cooptar o tiro de guerra para acompanhar o Luiz Carlos Prestes, João Cabana, Miguel Costa, né? Mas ele não levou em conta que o tiro de guerra de Rio Preto era composto pela elite da cidade. Eram os filhos de médicos, advogados, comerciantes que iam para o tiro de guerra, né? Era um outro... Ele não conseguiu levar ninguém e ele acabou fugindo de Rio Preto junto com o Manuel Pereira, que era o sargento, que, segundo me falaram, é o pai do Vanzo e do Vandervik, que toca violão, mas eu não cheguei a conhecer o São Manuel, né? Então eu perdi o bonde da história com ele. Então, o Raimundo Barbosa Lima e ele foram e fizeram parte da coluna Prestes e portanto, fazem parte da história de Rio Preto. Do Piauí, eu tenho apenas uma pessoa aqui, que é o Milton Dias, médico, que também tem hoje a família dele em São José do Rio Preto, Milton Ferreira Dias, que é nascido em Teresina, né? Uma pessoa que também fez uma história muito boa, brilhante em São José do Rio Preto, tanto na sua profissão como cidadão riopretense. Tem outros aqui, mas acho que não cabe, né? Então, vou ficar por aqui mesmo, para a gente poder acabar logo isso, e vou chegar no Rio Grande do Norte.
Do Rio Grande do Norte, eu tenho apenas uma pessoa, que chama José Gonçalves Toscano, que, para quem não sabe, é um arquiteto que fez o projeto da Praça Cívica e do prédio do Centro Cultural Professor Daúde Jorge Simão. E, com isso, eu encerro a minha participação e fico à disposição para perguntas. Posso? Lelé Arantes, muito obrigado pela sua palestra, pelos seus conhecimentos, como faz bem lembrar e conhecer a história do nosso município, né? E eu quero, doutor Eudes, você quer fazer alguma pergunta? Podemos conceder a palavra para quem quiser. Sim, doutor Marcelo, pode deixar o pessoal aí, o doutor Dinei já falou que quer falar, pode deixar o pessoal à vontade para que o Lelê responda. Doutor Odinei, se me permite, meu amigo, como nós estamos falando do nosso município, eu quero pedir licença a Vossa Excelência, meu conselheiro, para ouvir e até falar dessa apresentação do nosso município, o nosso presidente da Câmara dos Vereadores, o presidente do Poder Legislativo atual, o vereador Pedro Roberto Gomes, mas eu também, doutor Odinei, me permite ainda fazer também referência ele está se identificando como João Marcelo, mas eu conheço como o nosso deputado estadual Marcelo Gonçalves, nosso colega, advogado. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco e ter nos dado a honra. E eu quero também, meus amigos, fazer uma correção da minha fala. O nosso amigo Carlos Alexandre foi candidato a prefeito de São José do Rio Preto e não a vereador, como eu fiz referência. Então, vereador Pedro Roberto Gomes, as suas considerações. Boa noite, doutor Marcelo Henrique, meu amigo, presidente da UAB Rio Preto. Boa noite a todos. Fazer uma saudação ao Eudes, né, que é da comissão que conduz esse momento magnífico, né? E uma saudação a todos, em especial ao Lelé Arantes, meu amigo Lelé Arantes e meu amigo Cícero Araújo. Olha, como você disse, ficaria horas aqui, porque a gente que ama essa cidade, a gente que tem um carinho especial, né, por essa cidade, é muito bacana, muito bom ouvir esse relato, né, do Lelé. O Lelé, eu digo que tem uma memória fantástica e nos traz aí informações brilhantes, né? Eu já tinha ouvido falar do Coutinho, e ele reforça muito essa questão do Coutinho Cavalcante. Era um homem à frente, né, do seu tempo, assim como outros já citados pelo Lelé. Então, não tem nem pergunta, né? Pergunta é mais uma palavra de gratidão, realmente, aí ao Lelé e ao Cícero, né? E a todos aqueles que vieram de fora, alguns aqui está o coronel Jean Charles, enfim, que também faz parte dessa história. Conheci o Euclides, que o Lelé citou, você conheceu também, Marcelo? Enfim, é muito bacana, me sinto muito, assim, prestigiado, viu? Poder participar desse momento que a UAB também nos permite. Parabéns, Marcelo, parabéns a todos que pensaram, né, e puderam proporcionar esse momento, viu? Muito feliz em poder participar. Obrigado, meu amigo. Obrigado, doutor Odinei Rogério Bianchim. Meu prezado presidente, saúde e cumprimento a você e ao Eudes pelo evento. Cumprimento os demais colegas presentes, Marcelo Gonçalves, Pedro Roberto, o André, o Cícero, em especial o meu amigo Lelé Arantes, para dizer que esta live, é assim que chama agora, né? Nós estamos chiques, está substituindo as nossas conversas. Está substituindo as nossas conversas na esquina, na madrugada, quando conversávamos aí na esquina do Rio Branco e aqui na esquina do
do extinto Rio Branco, aqui na esquina do prédio do Fritz Jacó, com tanta alegria, conversávamos comendo, às vezes, um cachorro-quente aqui na esquina, para pedir licença ao Cícero, a você, aos demais, ao presidente, principalmente, para incluir nessa lista de nordestinos que construíram essa cidade um nome por qual eu tenho o maior respeito e que, apesar dos 35 anos de diferença que nos separavam, com quem mantive um relacionamento estreito de amizade e de respeito mútuo, um baiano, nascido em Curralinho, perto de Juá, na Bahia, né? Em 1922, em 23 de abril de 1922, e que, infelizmente, nos deixou em 10 de janeiro de 2020. Mas, antes de ir embora, para os advogados, Lelé, construiu a obra mais importante para a advocacia nessa cidade. Estou falando de José Frois Filho, advogado baiano, que idealizou, construiu e inaugurou a primeira casa do advogado do Brasil. Não existia, nunca existiu casa do advogado. Doutor Tufi, indignado com o fato de que os médicos tinham um clube, eu participei disso, eu era acadêmico de direito, indignado com o fato de que os médicos tinham um clube, e lá no clube se reuniam, e não permitiam lá a nossa entrada, ele idealizou um clube para os advogados em Rio Preto. E ele chamou de Casa do Advogado. Por isso que lá nós temos um salão, que não é um salão de conferência, de palestra, é um salão de baile, com palco, com lugar para dançar, para jantar. E esse ideário dele, essa construção dele, se transformou naquilo que hoje, em cada subseção desse Estado, existe, chamada Casa do Advogado e da Cidadania. Isso foi obra, viu, Cícero, espetacularmente idealizada por um nordestino, né? Por um nordestino que, certa vez, na Casa do Advogado, eu, ironizando e brincando com isso, eu falava, mais um Paraíba e mais um Paraíba. Então, eu aproveito para aproveitar esse momento para render minha homenagem à memória do Zé Frois Filho, meu amigo de uma vida. Falo isso nesse momento, presidente, cheio de saudade, com muito saudosismo mesmo, para não deixar esse importante baiano fora dessa lista tão espetacularmente descrita pelo Lelé. Esse, para nós, talvez seja o nordestino mais importante. Obrigado, senhor. Ô, Ginei, eu quero me desculpar, porque é o seguinte, na minha cabeça, o Frois era mineiro. Não, ele nasceu em Curralinho. E ele é baiano, olha que coisa fantástica. Eu gostava muito dele, a gente conversava muito. Baiano formado em Direito pela Universidade Fluminense, no Rio de Janeiro, e que veio para Rio Preto, depois de formado, no fim da década de 40, e aqui se estabeleceu, se casou com uma moça daqui, aqui constituiu família e ficou aqui pelo resto da vida. Exatamente. Muito bem Doutor lembrado. Frois. Doutor José Frois Filho, inclusive é o nome da nossa casa, né, também, né? Doutor André Gustavo de Giorgio, com a palavra. Boa noite, meus amigos. Que oportunidade maravilhosa de ter aqui na nossa OAB um evento cultural de tamanha importância, né, presidente? É muito prazeroso, além dos eventos jurídicos que a gente tem aqui na nossa casa, ter a oportunidade de ter esse conhecimento, esse relato histórico tão maravilhoso que o Lelé fez para a gente hoje. Muito interessante. E o doutor Odinei tirou da minha boca a pergunta, porque eu me lembrava dessa informação, o doutor Odinei já tinha falado para a gente antes, que o doutor José Frois Filho era baiano. Então, eu ia te perguntar exatamente isso, Lelé, se você podia nos confirmar essa informação. Então, antes de fazer minha pergunta, Lelé, eu queria só dar uma boa noite e agradecer especialmente a presença de alguns amigos que eu tenho aqui, dentre todos que estão aqui, Coronel Jean Charles, Dr. Tufi Ambar, pessoas que eu tenho na mais alta conta. Muito obrigado pela presença, pelo prestígio de vocês, e nas pessoas de vocês dois, eu saúdo a todos que estão aqui hoje. Mas, Lelé, eu queria te perguntar especialmente sobre o Coutinho Cavalcante, essa informação que você deu de que
Cuba implantou a reforma agrária que ele propôs. É isso. E esse encontro dele com Che Guevara teria sido aonde? Onde isso aconteceu? O encontro dele com o Che Guevara... Você lembra que o Che Guevara recebeu uma medalha, se não me engano, do Cruzeiro do Sul? Hã? Do Jânio Quadros. Mas não é só isso. O Che Guevara, ele aí já vai entrar num outro campo, que é um campo mais familiar, que não está na história. Em Cosmorama viveu um cidadão chamado Adão Pereira Nunes. O Adão Pereira Nunes era um médico comunista, amigo também do Coutinho Cavalcanti, e que fundou um hospital em Cosmorama e tinha uma filha, 2 filhas, uma delas chamada Abigail. E a Abigail teria sido namorada do Che Guevara lá no Rio de Janeiro. A história é o seguinte: quando houve a redemocratização em 1945, 46, o Adão Pereira Nunes voltou para o Rio de Janeiro, onde ele nasceu. Então, se vocês colocarem aí no Facebook Adão Pereira Nunes, vocês vão descobrir que tem hospital no nome dele, centro de saúde no nome dele, rua. Ele era amigo do Brizola, amigo do Darcy Ribeiro, era do grupo e foi deputado federal eleito, né, pelo Rio de Janeiro. E o Coutinho Cavalcanti, ao que me parece, conheceu o Che Guevara antes dessa entrega da medalha, já com a Abigail. Mas isso é história, não é a história oficial. Tá? Agora, o que nós temos de concreto é o livro. Né? O livro existe, o livro foi editado pelo Battini, Tito Battini, alguma coisa assim. Era uma editora independente, mas eu tenho o livro e, nesse livro, inclusive, tem o agradecimento ao Coutinho Cavalcanti, feito pelo ministro da Agricultura. E o livro tem todo o trabalho. O livro na verdade, o projeto de lei. Né? É o projeto de lei que ele estabeleceu, que ele colocou. Muito bom. Quero também agradecer a presença do empresário Denilson. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Liderança política, empresarial. Muito obrigado, meu amigo. Eu também vejo aqui... O Odécio Roçafa está aí ainda? Cadê o Odécio? Eu vi, mas eu estou vendo aqui que já levantou a mão uma vez, o Marcelo Gonçalves. Ô, João Fiorese. João Fiorese, lá da Vila Fiorese. João Fiorese, Marcelo Gonçalves. Olha, eu quero dizer da minha alegria, do meu prazer, porque quando eu mato saudade de Rio Preto, eu hoje, por força das circunstâncias de trabalho, eu estou em São Paulo. Mas não tem jeito de tirar o coração de Rio Preto, de tirar a minha vida de Rio Preto e a saudade dos amigos. Então, essa noite eu estou matando muita saudade e agradeço muito por essa oportunidade. Agradeço você, presidente, nosso presidente muito querido, dinâmico presidente da nossa subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Rio Preto, o doutor Marcelo Henrique, meu xará. Quero saudar todos os amigos que eu tenho visto aqui, não é? O doutor Odinei, o doutor Eudes, que comandam aí esta live, e o doutor Odinei. Agora a gente tem que se adaptar à nova terminologia da tecnologia. E o Pedro Roberto, fiquei muito feliz quando acompanhei, aqui de São Paulo, acompanhei pela internet a sua eleição e fui um dos torcedores e um dos que vibraram com a sua eleição. Acho que foi muito merecida e Rio Preto deve se orgulhar de ter um presidente no Legislativo do seu naipe. Obrigado, Marcelo. Prazer te ver. Quero agradecer a todos, enfim, o doutor Tofi, o Odécio Roçafa também, que a gente lembra aí de grandes momentos em Rio Preto, enfim, de todos os amigos
o Jean Charles, Coronel Jean, que eu lhe chamo sempre de meu comandante, pela amizade, pelo carinho que eu tenho por ele. E gostaria de dizer que essa live, essa participação do Lelé, aliás, o Lelé é um dos cidadãos privilegiados de Rio Preto que se preocupa com a história. Uma cidade não se faz por grandes homens e a sua história, ela representa o que ela é hoje. Então, essa história tem que ser resgatada, tem que ser valorizada e tem que ser muito bem destacada por todos os cidadãos. Se hoje nós temos uma cidade como essa, nós devemos a esses cidadãos. E Rio Preto foi uma cidade muito democrática e plural na formação da sua história. O Lelé hoje destaca os nordestinos, não é? Os grandes homens nordestinos que tiveram um papel importante na história dessa cidade. Brilhantes homens cidadãos. Nós temos uma cidade que foi formada por nordestinos, por árabes, por italianos, portugueses, espanhóis, que tiveram um destaque especial também nesta formação. E nunca se falava dos nordestinos. Eu dificilmente ouvi falar que qualquer um desses cidadãos eram nordestinos e que escreveram uma história bonita em Rio Preto. Por isso que eu vejo que hoje nós estamos fazendo justiça para a nossa história, através do Lelé, do Cícero, a quem eu quero saudar também com muito carinho, trazer para a nossa memória presente, contemporânea de Rio Preto, aqueles que construíram essa cidade maravilhosa que nos abriga, que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de sermos cidadãos como somos hoje. Então, parabéns por dar esta oportunidade a todos nós de conhecermos melhor essa história. Eu confesso que a maioria das informações dadas pelo Lelé eu não tinha conhecimento pleno, mas fiquei muito feliz, muito honrado e enriquecido também pelos conhecimentos que eu obtive na noite de hoje. Eu quero agradecer muito por tudo isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Nós que agradecemos, Marcelo, pela sua presença e pelas suas palavras de carinho para com todos nós. Obrigado. Mais obrigado. alguém, meus amigos? Presidente, só rapidinho. Ô Marcelo, conta Oi. para eles aí como é que o teu pai marcava encontro com a sua mãe lá na Swift. É uma história muito bonita. Essa história me comove até quando eu lembro dela. O meu pai trabalhava na Swift, que é hoje o Centro Cultural. E era solteiro, casado com namorava minha mãe. Minha mãe morava na Vila Fiorese, ali perto do Chapeuzinho Vermelho, que ela nasceu ali. E o meu pai trabalhava, não tinha, às vezes era turnos à noite, não tinha horário, porque a Swift produzia óleo, se eu não me engano, na época, não é? E o meu pai trabalhava na caldeira, onde é o chaminé. Aquele chaminé da Swift era o local de trabalho do meu pai, porque ele que administrava a caldeira lá. E tinha um apito na Swift, que é aquele apito tradicional das fábricas, né, que tinha. E o meu pai, às vezes, quando ele assumia o trabalho, ou quando ele queria dar algum recado para minha mãe, ele acionava esse apito da Swift, da fábrica. E a minha mãe ouvia, porque lá não tinha muita casa, não tinha muita. Então era um vazio. E o apito da Swift era ouvido lá nos altos do bairro ali, lá do Chapeuzinho Vermelho. Então, era uma coisa muito interessante. Quando ele me contou essa história, eu falei, puxa vida, eu não sabia que meu pai era tão romântico assim, né? E foi uma coisa que fez parte da história dos... Até nós, a história contemporânea, para a gente exercitar isso aí, esse convívio, né? E contar um pouco, cada um tem uma história para contar de Rio Preto, não é? Mesmo nós, mais recentes, né?
Mas eu acho isso muito interessante, porque aí vai escrevendo a história, vai dando sequência a essa história da cidade. Isso é muito importante. Você, como um historiador, um colega jornalista e um homem preocupado com a história, porque eu acho que nós precisamos disso, né? Lamenta-se muito quando se fala que o brasileiro não tem memória, não tem história. Isso é muito triste. Um povo evoluído é um povo que valoriza a sua história, que conhece a sua história. É isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Bacana. Algum amigo? Presidente. Pois não, Denilson? Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar você, Marcelo, e agradecer também pela saudação e cumprimentar também toda a comissão da OAB pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando e por essa apresentação do querido amigo Lelé na noite de hoje. Quero cumprimentar também ao Cícero, o professor Cícero, e também é um visionário e que vem construindo a sua história também aqui na nossa cidade, contribuindo bastante para todos nós. Quero cumprimentar os amigos que estiveram presentes aqui e também, principalmente, ao Lelé, pela noite de hoje, que o Lelé ele é uma enciclopédia e nós precisamos sempre consultá-los e ter ele próximo de nós, né? Lelé tem muita história, muito conhecimento, e obrigado aí, Lelé, por você compartilhar um pouco dos seus conhecimentos conosco nessa noite, e que tenhamos novos encontros, novos convites aí para que a gente possa desfrutar de momentos tão agradáveis quanto foi essa noite. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, Marcelo, parabéns ao Cícero, parabéns ao Lelé. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença, meu querido Denilson. Mais alguém? Alguma pergunta mais? Doutor Francisco Eudes Alves, eu acho que nós podemos ir para o encerramento desse momento. Presidente. Pois não, doutor David Martins Júnior, coordenador da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São José do Rio Preto. Obrigado. Queria, mais uma vez, parabenizar, né, o Lelé pela belíssima apresentação. E a tantas pessoas importantes que eu vejo aqui hoje, e em nome assim da Comissão de Direito Previdenciário, dizer que de um nordestino também, né, que hoje é muito importante para a nossa subseção, que veio, como ele disse, né, de Brejo dos Santos, que é o Dr. Francisco Eudes Alves, que também é uma pessoa que tem uma história fantástica, que eu tive a oportunidade de ver um pouquinho, e hoje coordena a Comissão de Direitos Humanos, e que também é membro da Comissão de Direito Previdenciário, e vejo a sua luta, vejo a sua conquista em prol, né, de tantos trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu queria só registrar assim, o parabéns, né, também para o nosso coordenador, o Francisco Eudes Alves. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Presidente. Pois não, doutor André. Assim como o Lelé fez um relato histórico dos nordestinos importantes, se valorize também os atuais nordestinos que nos ajudam a carregar o piano e desenvolver essa cidade, né? Como o doutor Francisco Eudes e tantos outros amigos nordestinos que cada um de nós tem no nosso dia a dia, empresários, funcionários públicos, mas que continuam contribuindo muito com São José do Rio Preto. Nossa gratidão eterna a todos eles. Muito bom. Ô Lelé, você falou do Odécio Rossafa, ele está entre nós. Não sei se ele quer falar alguma coisa ou se você quer falar com ele. Ô Lelé, você precisa acionar o seu microfone. Ô Lelé, um abraço grande a todos aí, que prazer ouvi-los. Riqueza, Lelé, nossa. Estou feliz de te ver com essa energia. Beijo grande. Você também, Odécio. O Odécio está morando em Brasília, gente, está fazendo um trabalho maravilhoso lá. Ele comprou um sítio na beira de um rio, Rio São Bartolomeu. É isso, Odécio? E ele está fazendo um centro cultural agrário. É uma coisa fantástica. Quem for para Brasília daqui a uns dias vai ter que ir lá conhecer o Recanto do Odécio. É os caipiras tomando conta aqui no Planalto Central, Lelé. Boa sorte, Odécio. Obrigado pela audiência aí. Odécio, se você puder abrir a sua câmera, se puder, é importante que fique gravada aqui também a sua imagem. É assim também nesses novos tempos que construímos a história. Pronto, está lá.
Ó, cabelo do espanhol, olha lá. Ó a barba do espanhol, gente. Olha lá. Eu Ô, não parece Décio, que perdemos o cabelo, ele ganha. Ô, Décio, nos fala um boa noite aí para poder aparecer aqui para gravar. Todos os rio-pretenses, meus caipiras queridos, né, meus grandes amigos, tenho saudade de vocês, né, do Juscelino, do Orlando Fusinelli, do Daniel Firmino, do Lelé, do Liberato, do Cacau, do Romildo, né, saudade demais de vocês, do Alaor, do Mário Soler, que eu li um livro agora sobre Santa Fé, que eu fiquei apaixonado. Muito obrigado, vocês. Nós que agradecemos a sua participação também, viu, Décio? Bom, meus amigos, já são 20 horas e 34 minutos, 1h30 aqui conversando, que o tempo passou rapidamente, né? Em razão da beleza. O Euclides Silveira está aí, rapaz, olha lá. Vamos lá. Vamos lá, Euclides. Ô, meu grande, tá me ouvindo? Tá na Bahia? Tô na Bahia. Euclides, se você puder, Euclides, se puder abrir a câmera, também é bom, fica registrado, marcando, gravando a sua participação. Eu não tô conseguindo abrir essa câmera, não, rapaz. Aqui é diferente. Nós já tentamos, então fica um pouco difícil, rapaz, para acompanhar. Mas deixa eu te falar, eu estou vendo todos vocês acompanhando. Foi um prazer imenso rever o Eudes, que figuraça, meu amigo Eudes, meu Pedro Roberto, tudo de barba branca. Nós tivemos uma vida tão intensa. E o grande Lelé, nós tínhamos bastante cabelo ainda, né? Hoje nós estamos sem, mas tudo bem. Foi um prazer imenso, fiquei emocionado em ver vocês, e eu participei muito dessa luta. O grande Cícero sabe muito bem disso, com que eu sempre tenho falado. O grande Eldo Figueiredo, lá, que está morando também em Ribeirão Preto, é uma pessoa que participou muito, foi um dos pioneiros nessa história no projeto CTN, e depois eu dou embalo juntamente com Ailton Lira, que eu não estou vendo por aí, mas de qualquer maneira participou. Enfim, foi uma turma maravilhosa que naquela época nós deixamos registrada a nossa participação aí em São José do Rio Preto. Já estou há 15 anos ausente da cidade, morando aqui na Bahia, e trabalho aqui, sou jornalista, tenho um blog, Folha de Condeúba, né? Condeúba Bahia. E assim, estamos lutando, continuamos lutando aqui na Bahia pelos mesmos objetivos que nós sempre lutamos, são aqueles menos favorecidos. E aqui tem bastante, viu? Estamos aqui na nossa terra natal. Mas, vez ou outra, eu apareço aí por São José do Rio Preto, visito mesmo porque minha família ainda continua morando aí, meus 3 filhos. Foi um prazer imenso em ver vocês aí, tudo pessoas assim que a gente estima demais. E um forte abraço, meu querido e amigo Lelé e Cícero, que estão aí participando, juntamente com o Eudes e Pedro Roberto e os demais. Beleza? Boa noite a vocês. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite. Nós que agradecemos a sua participação, Euclides. Bom, meus amigos... Hoje, olha a oportunidade que nós tivemos hoje. O Euclides, que também a gente nunca mais ouvi falar dele há muitos anos, né? Grande Marcelo, Marcelão, foi um prazer em te ver, rapaz. Que felicidade. Viu? Prazer é nosso. Muito, muito bom mesmo, viu? Que bom, Euclides. Bom saber de você. Saber que você está vivo e está na boa terra ainda. Graças a Deus. Estamos firmes, viu? A minha pressão, apesar dos 70 anos, ainda é 12/8, viu? Graças a Deus. Sem tomar nenhum medicamento. Você é de boa cepa, fica tranquilo. Obrigado, meu irmão. Já tomei as 2 doses, inclusive. E o Odécio também, né? Agora o Odécio é gostoso na vida quando a pessoa consegue fazer aquilo que ele gosta, aquilo que faz ele feliz. E o Odécio deve ter tomado uma decisão nessa natureza. O próprio Euclides também, né? A melhor coisa... Muito obrigado, Marcelo. Saudade, Marcelo. Saudade também, Odécio. Olha, e poucos na vida têm coragem de fazer isso, de ser feliz. Coragem. O homem e aí, Marcelo? O homem precisa ter coragem para ser feliz. Então, aí todas aquelas obras que eu fui juntando de Daniel Firmino, de Juscelino, de Zé Antônio da Silva,
Agora nós vamos abrir para a população vir visitar aqui. Passa o endereço depois para nós aí, para o Lelé, para ele passar para todos nós, para o doutor Marcelo, viu? Quando eu for para Brasília, eu quero visitar você. Será recebido. Muito obrigado. Obrigado você, querido. Parabéns aí pelo trabalho aí e por você ter optado por um ideal na sua vida, viu? Muito bom. Bom, vamos lá. Ele falou, só para registrar, é um pintor riopretense muito, muito querido, né, que é o Daniel Firmino. Daniel é uma figura fantástica, né, especial. E ele é muito importante para a arte de Rio Preto. Ele lembrou do Daniel e eu estou lembrado que eu dei para o Mandela, eu fui um dos que saudou o Mandela quando veio ao Brasil, e eu dei de presente para ele, o único presente que ele levou do Brasil, pelo menos naquela oportunidade, foi um quadro do Daniel Firmino, e ele abriu o quadro, ficou até emocionado com o quadro, e o Daniel estava perto de mim quando eu entreguei. O Daniel até hoje nunca mais esquece. Então, o Mandela teve o prazer de receber de um riopretense um quadro que ele levou com muito amor, com muito carinho para a terra dele. Muito bom. Bom, meus amigos, alguém mais quer fazer uso da palavra? Marcelo, bom, então nós vamos para o encerramento, mas ainda quero ouvir algumas pessoas e quero iniciar para que nós possamos ir para o encerramento, nosso coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Subseção, Dr. Francisco Eus. Bom, presidente, eu acho que depois de tudo isso que ouvimos aqui, eu quero somente agradecer, né, a todos, aí, de um modo especial, ao AB de Rio Preto, ao presidente, doutor Marcelo Henrique, aos diretores, aqui presente hoje o doutor Henri Atique, vice-presidente, doutor André de Jorge, nosso tesoureiro, aos demais membros, né, a Ellen, a Priscila, a Forlaneto, porque a OAB tem permitido, proporcionado esses momentos, né? Além dos tantos outros eventos que a gente consegue desenvolver, uma oportunidade de relatar, né, essa história linda que o Lelé trouxe aqui para nós hoje. Eu, como nordestino que sou, particularmente não sabia de tudo isso, né? Não conhecia, não tinha essas informações desses tantos patrícios que por aqui passaram, que têm suas origens. Como os demais, né? Aí fazendo aí um agradecimento também especial ao doutor Davi de Martini, que caminha junto com a gente há algum tempo e sabe das nossas histórias. Obrigado, Davi, pelas palavras. Mas, para dizer que nós aqui também chegamos nessa terra abençoada de São José, aí nos anos 80, né, já quase 90, estamos aqui. Falo que, ainda ontem falei para a minha prima Larissa, que está participando aí, estudante de Direito, que para a Larissa, não, para a mãe da Larissa, né, minha prima Cristiane, que São José do Rio Preto foi um dos melhores lugares que eu encontrei no Brasil para morar, depois da minha terra natal, lógico. Mas melhor por quê? Porque eu fui obrigado de lá sair para buscar a forma de sobrevivência. E aqui estamos criando nossos filhos, hoje já criando meus netos, né? E assim por diante, como todos os demais. Sou muito grato por cada um de vocês, né? Agradecer ao deputado Marcelo Gonçalves, né? Sempre tratar assim. Lembro muito, Marcelo, da sua campanha com aquela mão amiga lá, né? A gente acompanhou um pouco das histórias aqui. O Euclides, que está lá na Bahia, amigo Euclides, que caminhamos juntos, fizemos algumas políticas juntos. Obrigado, Euclides, por ter participado aqui. Há tantos outros que estão aqui participando, o nobre vereador, presidente da Câmara, Pedro Roberto Gomes, que também sabe e acompanha as nossas histórias, o vereador Coronel Jean Charles, que acho que já não está. Eu não vou correr o risco de ficar falando o nome de todos, mas quero, assim, nesta noite, somente agradecer e fazer aí um agradecimento muito especial ao meu camarada Cícero, né, que foi o mentor desse evento acontecer, buscando a OAB. Obviamente, sempre em primeiro lugar, agradecer ao OAB que tem feito, tem nos dado essa oportunidade, né?
dizer que sou contente, agradecer pela oportunidade de estar coordenando a Comissão de Direitos Humanos, porque falar da história nordestina, quanto tantas outras, é direito humano de viver, a gente se alegrar, a gente chega a algum momento aí, você viu que eu fechei a câmera, porque a gente emociona quando a história é relembrada lá, né? De coração, obrigado a todos vocês, um forte abraço mesmo, espero poder estar encontrando em breve a cada um. Por enquanto isso, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, meu amigo, obrigado pela condução, coordenação da comissão. Quero ouvir, para as considerações finais também, nosso historiador Lelé Arantes. Marcelo, primeiro eu quero pedir desculpa para as outras mulheres, porque eu só vi o nome da Maísa, e está aí a Adriana, a Larissa, a Nália, a Rebeca, e eu não tinha visto que tinha mais mulheres. E me desculpar com elas, porque não tem mulher na minha lista. Mas não é porque as mulheres não participaram, é que na época, 1900 a 1950, 1960, as mulheres tinham muito pouca participação na história, né? Eu me ressinto muito disso, porque eu trabalho com verbetes, né? Vocês conhecem a minha obra, e a ausência das mulheres é algo que me deixa com o coração apertado, né? Então, eu gostaria que as mulheres que estão aí nos ouvindo se engajassem mais na política, na história, nos afazeres, para que a gente possa começar a mudar essa forma de conduzir a vida, né, que até pouco tempo era só os homens que apareciam, né? Então, e as mulheres, para se ter uma ideia, a primeira médica de Rio Preto, a Raquel, que é, se não me engano, do Paraná, só vai aparecer na história por volta de 1940, né? Não sei quem foi a nossa primeira advogada mulher, né, em Rio Preto. Então, isso tudo eu estou tentando levantar, Odinei. Oi. Para dizer da primeira mulher advogada, e aí, Cícero, aí, meu prezado Eudes, a primeira mulher advogada na região foi uma baiana, formada no Lago São Francisco, e que advogou a vida inteira em Tanabi. Morreu com mais de... Doutora Alda. Morreu com mais de 90 anos, advogando todos os dias, defendendo interesses dos desvalidos da sorte, de pessoas carentes. Essa mulher, a primeira mulher advogada na região, era uma baiana, essa doutora Alda em Tanabi. É preciso dizer doutora isso. Alta, Odinei. Alta, com T de tatu. Doutora Alta com T. Ela era baixinha, mas chamava Alta. Alta com U, A-U-T-A. Essa mulher me defendeu numa briga que eu tive com polícia, né, lá em Cosmorama, e eu acabei sendo processado. Eu tive como defensora ela e como juiz o Argimiro, se não me engano, que estava lá em Tanabi, na época. Argimiro Acaiaba. Isso. E fui absolvido porque o juiz olhou bem para o policial, daquele tamanho assim, e falou assim, mas como? O senhor levou o pé do ouvido desse rapaz magrinho desse jeito? Não, ele está absolvido, pode ir embora. Mais ou menos isso a história. Mas a Alta que me defendeu de graça. Eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus para ir de Cosmorama e Tanabi. Doutora Alta. Mas eu só vou fazer um adendo, Lelé, sobre a questão das mulheres. É que nós vivíamos numa sociedade onde as mulheres não podiam estar na linha de frente. As mulheres não eram permitidas. Mas não tenha dúvida de uma coisa, as mulheres foram muito importantes porque esses homens todos que venceram, que brilharam e que se destacaram, tiveram grandes mulheres juntamente com eles. Então, eu acredito que elas não tiveram na linha de frente, mas elas estavam dando suporte para que esses grandes homens de Rio Preto pudessem ter contribuído tanto para a cidade.
E aí, Marcelo, finalizando, Marcelo Henrique, eu quero agradecer a oportunidade de ter conversado com vocês, proseado. Isso não é palestra, isso é apenas um bate-papo, uma prosa, como se a gente estivesse ali no Zero Grau tomando chopinho e batendo papo. E agradecer cada um de vocês pela paciência, né, por terem me escutado até o final, e agradecer. Quem que é XT163502, que eu não estou conseguindo ver direito na... É uma mulher também ou é um homem? Aqui. XT... Está no código do celular da pessoa, Lelé. Não é o nome, entendeu? É o código. Mas eu queria saber quem ele é. Tem o LG 500K11 também. LG K11 mais. É porque entrou com o código do aparelho, então o sistema busca o código do aparelho, não converte com o nome. Se o nome não tiver gravado... Tá. Entendeu? Diz que no futuro a nossa identificação vai ser assim, né? Já está assim programado. Pois não, doutor? Não, eu achei que era o padre Calazans, não é, né? Rapaz! Francisco, olha lá! É ele, é homem! Olha lá! Oi? Nós esquecemos do padre Jeová, rapaz. Gente, Marcelo, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Tá mais... E precisando, nós estamos à disposição. Obrigado, meu amigo. Doutor Eudes? Não, que você falou padre Calazans, eu ia falar que o padre parecia mais com o padre Barrinha, mas eu não... Bom, vamos lá, dando continuidade. Eu quero também ouvir as considerações finais de Antônio Cícero. Bom, diante de todo esse histórico, né, porque isso parte de um artigo, né, que eu sempre gosto de ler os artigos de Lelé. Sempre quando eu vejo um escrito de Lelé, eu digo, deve ter alguma coisa interessante por trás dessas letras, né? Mas primeiro é dizer assim, agradecer à OAB, eu acho que já foi colocado aqui, a OAB ela sai de um cenário jurídico do mundo que assusta, né, para quem entra na questão do processo, e ela, na gestão que vocês estão à frente aí, eu acho que até pelos processos democráticos que a gente hoje debate mais afinco no nosso país, né, ela chega mais diante do povo, né? Ela sai de uma questão jurídica e valoriza aquilo que o próprio direito é parte, que é a tradição, né, que ela vem somada a isso a cultura, né? E aqui muito bem entrou o Odécio, quando ele fala da questão centro cultural. Eu vi essa falha na cidade de Rio Preto, né, que justamente, eu sempre brinco que Rio Preto ela tinha dois grandes defeitos, não é capaz de resolver, né? E isso vem justamente do ponto de vista da cultura minha, que é forte, principalmente por ter convivido aí com esses dois ícones da música brasileira, né, por não dizer de literatura, que é o Gonzaga e o Patativa. E eu sempre me vi dentro de Rio Preto, né, no canteiro de obra, no pesado, mas aqui é lá lendo algumas coisinhas, algumas letras, aprendendo algo diferente e descobrindo que esse passado desse povo, né, histórico, que faz parte de uma cidade, mas que não tem algo, né, construído realmente que possa unir essas populações. E o meu filho hoje, com 21 anos, né, que ele aprendeu a falar carne e porta, não importa, como a gente fala, né, saber de onde é as origens dos seus pais, do seu passado, onde é que eu posso me unir a essa cidade? Né? Então, a cidade que ela ao mesmo é um leito de dormir, de trabalhar, porque ela também não é um leito que eu possa partilhar as alegrias da nossa cultura. Né? E esse é o principal desafio do qual hoje a OAB, eu agradeço muito a cada um de vocês que fazem parte, as mulheres aqui presentes, a Adriana, que foi minha aluna no Senac, eu acho que a Maísa, Cristina, não sei, tem umas meninas da turma minha que tem esse nome na área do direito, aqueles que estão aqui, agradecer de coração. Eu acho que é capaz que a gente possa construir. Assim como foi feito, né? A gente tem lá a Santa Casa, nós temos Faculdade de Medicina, né? Por que nós não fazemos em Rio Preto, Centro de Tradições Nordestinas, né? Para que a gente possa também celebrar a cultura, né? Celebrar as festividades desse povo, né? Fazer o registro, porque lá está projetado, obra do estudante, neta de piauiense, terceira geração aqui, que me procura no Jardim Santo Antônio para fazer um projeto de uma biblioteca, e eu falei, não, vamos fazer algo maior. Fomos ao Rio de Janeiro, estudamos lá no Rio de Janeiro, o Centro de Tradição Nordestina Luiz Gonzaga, antigo pavilhão do automóvel, né? Fundado lá em 2002, ainda com César Maia,
paraibano de Catolé do Rocha, na Paraíba, ganha eleição como prefeito, e numa tratativa na época com o governo federal, acho que minha memória ainda já era o presidente Lula, consegue 15 bilhões de reais, faz aquele maior centro cultural, acho que a céu aberto hoje, que tem conhecimento no Brasil e no mundo, gerando 780 oportunidades de negócio, que são empreendimentos que estão instalados lá dentro, com festividades enormes, que lá circulam em média 300 mil pessoas por mês, só para vocês terem uma ideia, quase uma metade de uma Rio Preto, né? Com cultura, com comida, com festividade, com partilha, com alegria. Então, a nossa ideia nesse sentido, e o nosso desafio, e aqui já pedindo apoio a cada um de vocês, nós já estamos em obra, né, aqui na periferia da região norte, né, como eu sempre defendi, região norte, uns falavam zona, eu falava região, que é desenvolvimento, outro falava que era região, já dizia que era cidade, bem lembrado hoje, até o nosso shopping tem nome Cidade Norte, né, que é para mostrar a força e o atrativo do pensamento e da visão, como bem colocou aqui o meu amigo Denilson, né, na reunião da CIRP, a gente fazia essa referência à Cidade Norte, e daí nasce esse nome desse empreendimento, né, que bem a CIRP encampou. E a gente precisa da CIRP, Denilson, nesse projeto, nessa construção, porque essa não é a construção do Cícero, do Eudes, daqueles que aqui estão, é da geração que está vindo. Isso aqui vai ser registro para daqui a 50 anos, né, quando nós não existirmos mais, e aqueles que vão estar sentados nessas cadeiras, né, vão estar lembrando que alguém passou aqui, como bem fez lá no início do século, mas que não ficou o registro quando a gente possa se comemorar. Então, o ponto principal é nós construirmos, e aí sim, dar cidadania a essas pessoas, que é direito e é do humano, né? E nós estamos trazendo para Rio Preto uma parte do Brasil, que são 9 estados. Dá para nós fazer 9 festas no ano, 3 meses a gente cura a ressaca, né? O outro ponto seria a gente estar mais próximo do Nordeste, que lá teria, no sol lascado que é aqui, uma prainha, né, para a gente pegar uma prainha, né, melhor. Isso não dá para fazer. Então, o que dá para fazer do ponto de vista humano, eu acho que nós estamos no caminho certo, a OAB está no caminho certo, de acolher as demandas sociais de uma sociedade que clama por justiça social, e nós, migrantes nordestinos, né, e eu sempre impus isso como meta de vida, fazer em Rio Preto um centro cultural do qual a gente possa, em pós-pandemia, que ninguém sabia que existia isso, né, partilhar nossas alegrias, né? Um dia, numa reunião, discutindo um projeto com pessoas que pensam Rio Preto, ou que administram Rio Preto, né, eles falavam que o projeto era muito caro. Eu tinha articulado 3,5 milhões já para a obra, mas por questões políticas nacionais, as questões não pôde se caminhar. Aí eu perguntei para a pessoa, me fala uma coisa, esse chapéu que está ali atrás de mim, que é o do Luiz Gonzaga, qual o preço da obra Luiz Gonzaga? Vale 3,5 milhões? A pessoa falou, vale muito mais. Eu digo, eu estou falando só do Gonzaga, não falei dos demais. Então, em memória do Luiz Gonzaga, a obra tem a sua caricatura, o seu chapéu, né? A obra vai ter, eu tenho certeza, desses bravos migrantes que se uniram a tantos que vieram de outras regiões do planeta ou do Brasil e fazem Rio Preto ser o que ela é. Mas não adianta ter avenidas largas, não adianta ter condomínios maravilhosos. Se a vida na cidade ela não se consegue conversar, se aglutinar, partilhar talvez um copinho de café, uma conversinha no bar, o barulho de uma sanfona, uma fogueira de São João. Isso são coisas simples que o nosso passado, nossos pais, avós, principalmente, viveram e assim cresceram, né? E é isso que a gente possa, na cidade moderna, que diz que a cidade pensada é inteligente para todos, realmente ela tem que agregar esses valores sociais que cada um de nós carregamos e que aqui a gente consegue partilhar. Mas, presidente Marcelo Henrique, eu só quero agradecer, né, a gentileza, a simpatia do cidadão de Macaubal, que faz a história, né, com aqueles que acreditam que é possível uma história diferente. A OAB de Rio Preto hoje ela é uma nova OAB, realmente para todos, né? Que bom seria se seja todas as questões que a gente pudesse discutir, seja em ambientes democráticos como esse, onde cada um pode participar e cada um tem acesso. E esse é o Brasil que a gente tem que construir. Essa é a Rio Preto que a gente precisa deixar para os nossos filhos que aí estão. Eles conheceram um pouquinho desses pais que aqui passaram, né? De onde eles vieram e o que eles pensavam para o futuro deles. Daqui a pouco a gente é chamado de vovô,
né? E o que é que esses meninos vão saber da história nossa. Então, para cada um de vocês, em especial, eu quero agradecer de coração, que eu sou fã, né, do doutor Ednei, a pessoa do doutor Ednei, eu acho que é o nosso mestre aqui do mundo jurídico, só onde ele ia dar palestra que eu podia, eu estava assistindo. Na área da saúde, eu quero demais agradecer o doutor Taufik, né, que é uma honra estar com o senhor aqui até essa hora. E a gente sabe o tanto que o senhor lutou, né, para que a gente pudesse melhorar essas periferias nossas, principalmente a nossa região norte aqui. Então, só agradecer a cada um de vocês, aqueles que fazem parte do projeto nosso, do Centro de Tradições Nordestinas, que aqui puderam estar, outros que não puderam estar, a gente só tem a tecer o nosso agradecimento. Meu amigo Marcelo, né, o nosso sempre deputado estadual, eu acho que se você tivesse ganhado aquela prefeitura naquela época, a história dos nordestinos com relação à cultura seria outra. Mas Deus sabe o que faz. Quem sabe daí de onde você está, você já tem aí o nosso contato, sabe o que você pode fazer. O importante é que, no momento de agora, a gente possa construir como nós bem fizemos e projetar uma cidade realmente para todos. Um beijo no coração de cada um. Meu sempre presidente Marcelo Henrique, quando quiser me pagar aquele cafezinho, eu estou à disposição. Um abraço. Bom, meus amigos, eu quero agradecer a todos, advogados e advogadas, convidados. Quero cumprimentar as mulheres em nome da dona Nainha, que nos deu a honra de estar aqui conosco até agora, que está aqui como Anália, mas é a nossa dona Nainha, né? Então, muito obrigado a todas as mulheres aqui presentes conosco. Quero também dividir a minha alegria e aí aproveitar da fala do nosso decano, doutor Odinei Rogério Bianchim, que a Casa do Advogado é também da cidadania. E nós estamos aqui para construir uma cidade melhor, um povo melhor. E debater e relembrar a história nos faz e nos dá mais força para avançarmos para a melhoria de todos. Por isso, Lelé, muito obrigado pelas suas lembranças da nossa história, da história dos irmãos nordestinos. Mas eu quero também aqui, com a sua licença, Lelé, dizer daquele nordestino que não se tornou médico, não se tornou advogado, não se tornou arquiteto, mas com seus braços, com as suas mãos, construiu prédios, estradas, para que o nosso povo estivesse aqui. Então, eu que estou aqui em São José do Rio Preto, porque nasci na grande Macaubal, eu não poderia deixar de registrar também a estas pessoas que, com seu suor, constroem esta cidade. Então, eu quero agradecer também, e aí o prestígio, pelo cargo que tem, mas pela pessoa e a dedicação à nossa cidade, vereador Pedro Roberto Gomes, que hoje é o chefe do nosso legislativo, e construindo com a história da nossa cidade. Por isso, vereador Pedro Roberto, presidente, muito obrigado por ter estado aqui conosco e nos prestigiar com a sua participação. Quero também cumprimentar o nosso sempre deputado, que foi vereador, Marcelo Gonçalves. Obrigado, meu amigo. Essa sua voz, ela é inesquecível, né, do rádio, e sempre construindo a alegria do nosso coração quando traz a língua portuguesa muito bem falada. Muito obrigado, meu amigo. Esteja sempre na nossa subseção, você que é advogado. Quero cumprimentar também aqui o Denilson, empresário, e aqui representando todos os convidados, os distantes da Bahia, o Euclides, o Odécio, que também estava aqui conosco. E, Cícero, eu quero, junto com o Eudes, dizer para vocês da minha honra que tenho da amizade de vocês. São dois nordestinos que eu aprendi a admirar, que fizeram que assim, não tenho dúvida que orgulho o povo nordestino por tudo aquilo que vocês já fizeram pelo povo de Rio Preto. Vocês que, do nada, como dizem muitos, hoje ocupam um cargo de liderança, e hoje eu tenho uma honra de ter o Eudes, Francisco Eudes Alves, coordenando a Comissão de Direitos Humanos. Para os amigos, que é o doutor André Gustavo de Jorge, nosso diretor, meu amigo que nos acompanha,
uma das poucas comissões que está previsto em lei federal, para dentro da instituição Ordem dos Advogados do Brasil, é a de Direitos Humanos. E hoje ela é coordenada por um cidadão que saiu com as mãos calejadas, conseguiu o diploma na Faculdade de Direito, tornou-se advogado passando por um exame difícil, que é da Ordem dos Advogados do Brasil, Francisco Eudes Alves, coordenando essa comissão. E não tenho dúvida, Cícero, que logo você estará entre nós aqui na Ordem. Por isso, meus amigos, pela nossa Comissão de Direitos Humanos, coordenada por Dr. Francisco Eudes Alves, pela nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, São José do Rio Preto, declaro encerrado este evento. Uma ótima noite e que Deus abençoe cada um dos senhores e senhoras. Um grande abraço.